Continua em nossos estúdios Ayrton Xavier. Ele é expositor espírita e está nos falando sobre Jesus, nosso modelo e guia. Ayrton, qual o papel da vontade, do desejo nesta construção do mundo novo e nessa construção do homem novo, integrar Jesus na nossa vida? É um pouco difícil, não é mesmo? Mas parece natural, né? Nós nascemos como espíritos simples e ignorantes, mas caminhamos na direção da perfeição, nos aperfeiçoamos progressivamente. Temos que fazê-lo conscientemente. Então, se não mobilizarmos este livre-arbítrio, que é a única coisa que não nos será tirada, o direito de pensar, de desejar, de orientar nossos passos, nós seremos conduzidos por terceiros sempre insatisfeitos, reclamando da falta de sorte. Não é? Na verdade, nós somos os construtores. Nós podemos ter dores, problemas físicos, podemos ter mutilações orgânicas, podemos ter constrangimentos morais, mas sofrimento não. A questão da vontade, esse direcionamento das nossas energias, do nosso pensamento, da nossa vibração interior, no sentido do melhor caminho a trilhar. A partir do momento que temos o paradigma de um programa de vida traçado com a dimensão, com a grandeza, com a segurança de um mestre completo, perfeito, como nosso Senhor Jesus Cristo, mestre dos mestres, nós temos o compromisso de segui-lo. É importante que não nos deixemos enganar pelos desejos, pelos anseios, pelas ilusões. Importa mais do que atos, as atitudes. Qual é a atitude? E essa atitude de compreender Deus no nosso íntimo. Somos parte da criação divina, como são as flores, como são os pássaros. Se Deus não estivesse em nós, o que estaria? Seria um grande buraco negro no ambiente espiritual? Então eu penso que a vontade, a mobilização da vontade é a mobilização das nossas energias conscientemente, errando, caindo, levantando, mas tendo um rumo, uma direção. É fundamental. Com isso, a gente às vezes se desilude, que bom. Pior é viver iludido, né? A gente se desencanta. Viver no encantamento é coisa para criança. A gente se desengana. A gente não queria viver enganado. Isso são consequências de uma vontade direcionada para um crescimento espiritual consciente. Não se pode imaginar chegar cada vez mais próximo da perfeição, nos aproximando do Criador, como robôs ao acaso. Realmente o materialista, às vezes, o que se declara assim, ele nos faz entender que o mundo, na sua perfeição, ele ocorre por acaso. Não existe Deus. Nós vimos agora em Paraty o intelectual falando sobre isso. Deus não existe, é uma grande ficção. Talvez ele pense também que um dicionário enciclopédico, um dicionário para consulta escolar das crianças, a gente joga as letras no papel e aquela perfeição de encadeamento acontece. Então, se não existe a intenção, a vontade superior, a ordem não se expressa. Agora, Ayrton, por que Jesus falava por parábolas? É uma pergunta muito boa. Na verdade, o que foi mais forte para nós fixarmos as linhas de procedimento que ele recomendava foram as suas frases, seus discursos magníficos, ou foram essas pequenas historiazinhas que ganharam vida? Talvez a gente não saiba muita coisa sobre as experiências de Pedro, de Tiago, de Tadeu, de Tomé, de Mateus, que o seguiam. Mas a gente sabe muita coisa sobre aquele homem que ia caminhando pela estrada a caminho de Jericó e estava lá caído, e o outro passava, o samaritano, que era tão hostilizado pelos judeus, que tinham assim a primazia de ter o templo próprio, de ser o coração
da vida na Palestina, a vida religiosa, de guardar na sua cultura a excelência do ensinamento religioso. Passaram os sacerdotes, deixaram lá o homem caído, mas o samaritano, de certa forma estigmatizado, desceu do cavalo, atendeu, cuidou, pensou as feridas, carregou o homem, levou para a estalagem, ainda deixou o dinheiro para alguma despesa adicional. O chamado bom samaritano, paradigma do verdadeiro cristão, nós conhecemos por uma parábola. No entanto, a vida daqueles que viveram a lição do Cristo, caminhando com Ele, depois deixando-se sacrificar em nome dele, a gente sabe muito pouco. Esse homem ganhou vida, como ganharam vida tantas outras parábolas, o semeador que saiu a semear. A parábola é muito forte e ela não tem prazo de validade, não tem vencimento. Ela está sempre atual, passam-se os séculos, os milênios, e essas lições do Cristo, de forma alegórica, permanecem. Talvez porque as crianças, no começo da sua educação, primeiro aprendem a história, as historiazinhas, né? Agora, Ayrton, dar vida aos ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, pelas nossas opções, às vezes esbarra nos nossos processos internos dos hábitos antigos, negativos, dos vícios que muitos de nós temos. O que você diria para aqueles que estão nos ouvindo e assistindo agora e que desejam renovar a sua existência num caminho novo? Eu talvez dissesse, morram todos os dias e renasçam no dia seguinte. É assim o dia da experiência, que com a noite se encerra e nós temos que adormecer para nascer o dia novo, quando o sol se abre. Nós temos que recomeçar, mudar todos os dias. A pessoa às vezes diz assim, eu nasci assim, não vou mudar. Eu tenho esse gênio, sou meio estourado, eu nasci assim, não vou mudar. E nós pensamos, aquele que não pretende mudar, esse não pode melhorar. E, na verdade, qual é a oportunidade maior de todas que nós temos? Em toda a nossa existência, na sua, Yasmin, na minha, nos nossos queridos telespectadores, os ouvintes dessa nossa conversa. O momento mais importante é este agora. O que passou, passou. O futuro não chegou ainda. Se nós não aproveitarmos agora para fazer o melhor, quando é que vamos fazer? Agir em nome de Deus, copiando o modelo generoso, amoroso, sincero, dedicado, extremamente franco, leal do próprio Cristo. Essa atitude é tão importante que, se nós fugirmos a ela, nós estaremos mentindo à própria consciência. Porque quanto mais tentarmos entronizar no íntimo da consciência as lições do Cristo, mais próximos nós estaremos do Criador. E Jesus disse, quando você acode aquela pessoa, aquela criança que não tem um agasalho, é a mim que você acode. E a gente fica pensando, Jesus está dentro da criança caída, o coração amoroso do Cristo está por trás de todos os que sofrem, os que estão desamparados. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se você antes não o acolher na sua espontaneidade do amor, talvez você faça o gesto amoroso e depois fique esperando o muito obrigado. Quando Francisco de Assis dizia com tanta propriedade, olhando Cristo na cruz, eis aí o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não é amado, não pede para ser amado, ele simplesmente ama. Eu acho que esse é o mistério. Amar, amar, amar intensamente, amar a vida. Olha, quando a gente agradece pelo ar que a gente respira, carregada de oxigênio, é o Pai que se mostra pleno em nosso íntimo, renova as células, renova a vida. Por que não simplesmente respirar conscientemente, caminhar conscientemente, lavar louça conscientemente?